Em diversos projetos, no qual temos um display LCD que exibe informações ao usuário, é necessário que tenhamos um menu para as configurações e também verificações de informações de um dispositivo. Então é por isso que a gente tenha conhecimento de como criar menus similares a este aqui para nossos projetos. E neste vídeo então vamos aprender como esse menu foi feito, dando ideias para você criar o menu para os seus projetos. E vamos ver que, apesar de parecer complexo, é muito simples criar um menu e ele é muito útil para nossos projetos. Então, por isto, saudações meus caros, aqui quem fala com você é o engenheiro Pablo Jean. E deixa eu aproveitar este momento aqui para convidar você a curtir o vídeo, para deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações, para que sempre um vídeo novo, tão legal quanto este, você seja notificado e possa assistir naquele momento que o vídeo for lançado. Beleza? Dito então, vamos começar! Bom, senhores, tô aberto então aqui com o Code Composer Studio para que a gente então possa ver o que foi feito aqui. Lembrando o seguinte, tá? Aqui eu estou utilizando a biblioteca Display LCD que eu já desenvolvi, tá? Se você quiser conferir como é que eu utilizo a biblioteca, usar múltiplos displays, vai ter um card ó, bem aqui em cima que vai te levar lá para a playlist de display. Dá uma conferidinha lá, tenho certeza que você vai gostar bastante da biblioteca, de entender como ela funciona. E também eu estou trabalhando nela na versão V2.0, tá? Melhorando algumas coisas e trazendo para o padrão atual Ouroboros que eu trago de biblioteca. Perfeito? Então vamos lá. Vamos começar aqui. E fala o seguinte, vê o vídeo display depois, tá? Primeiro vamos ver como funciona aqui, fazer o menu. Depois você vê lá como é que a gente faz com o display. Perfeito? Bom, então o Code Composer Studio aqui aberto. Vamos entender um pouco como é que tá esse código aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Tô aqui na main, tá? Então a gente tem bastante código, tá? Aqui então tem aqui várias linhas, eu vou tentar resumir para vocês, para a gente não tomar muito tempo aqui. Mas antes de tratar da main, vamos lá para a parte do board, tá? Que é onde estão nossas configurações, perfeito? Vamos lá. Eu não vou mostrar os pinos aqui, esquemático dos pinos, porque, gente, é ligação simples, tá? É botão, display e é isso, tá? E aqui no board.h a gente tem a ligação do display, tá? Então o pino RS tá ligado na GPIO 1.5, tá? Port 1, pino 5. O enable 1.4, D4 1.6, 1.7 tá o pino D5, o pino D6 na 2.4, D7 na 1.2 e é isso. Então temos dois botões aqui, tá? O Select na 1.3 e o Enter na 2.7, tá? Vai ser um menu com dois botões. Por que dois botões, Pablo? Porque é um jeito mais simples a gente ter o menu, tá? O uso usável, tá? A gente pode criar com um botão, só que fica muito complicado de utilizar. Então eu criei aqui um com dois botões, tá? Conforme eu vou já explicar para vocês como é que vai ser a hierarquia desse menu, eu vou explicar aqui, explicar simplesmente, tá? E vocês vão entender como é que ele vai funcionar para a gente poder criar ele, perfeito? E temos dois LEDs, tá? Um na 1.0 e outro na 1.1, tá? Que são LEDs que estão na placa do MSP430. Vou definir um clock aqui de 1 MHz. E é isso, tá? Aí dentro do board.c, a gente tem aqui algumas... não seria abstrações, né? A parte de uso do hardware, tá? Então, deu uma abstraída da parte da main. Então, a gente tem um timer para gerar interrupções periódicas. Temos aqui um delay de microsegundos. Temos a inicialização do timer. Temos a inicialização do clock. Tá, gente? A MSP430 não é complicado, tá? Eu acho ele bem simples até de mexer. Só que não é tão simples igual a STM32 pela ferramenta que a gente tem ali embarcada. Tá ótimo? Tá ótimo. Então, bom, gente, como é que vai funcionar esse menu? Então, aproveitando esse gancho aqui, tá? Vou fazer um menu para o meu projeto. Primeiro, tá? Você esquematiza ele. Ver a hierarquia de funcionamento, como é que ele vai ser, como é que entra, como é que sai, as opções. Primeiro você esquematiza ele, desenha na folha mesmo. Pega a folha, rabisca e esquematiza teu menu, tá? Coloca as opções que ele tem, o que ele tem que fazer, para depois você fazer o código, tá? Você fazer um menu, né, só digitando o código antes de projetar ele, é receita para você ter um código difícil da manutenção e um menu que não vai funcionar, tá? Então faz todo esse planejamento primeiro, beleza? Então, bom, como é que eu projetei o meu menu? Então, bom, eu vou ter então um menu principal, tá? Que vai ser a primeira tela que o usuário vai ver. E nessa tela a gente vai ter então as configurações, informações e depois uma opção de reset, tá? Que vai reiniciar o microcontrolador, tá? Seria um reset do equipamento, beleza? Dentro das configurações, então a gente vai poder ter o controle do LED 1 e do LED 2, tá? Eu posso ligar e desligar eles, tá? A gente pode implementar
opções mais complexas, mas eu quis trabalhar em algo mais simples, tá? Então a gente vai só ligar e desligar. E aí vai ter a opção de retornar para a gente poder voltar ao menu principal, né? Que vai ser o menu anterior. Depois, então, eu vou ter o menu de informação, tá? Nesse menu de informação, a gente vai ter o microcontrolador que está sendo utilizado, tá? Vai estar só FR2433 para caber no display. E também um contador interno. Vai contando de 1 até um valor que até estourar lá. Ele vai mostrar esse contador ali no momento exato, tá bom? E depois vamos ter o de reset, tá? O reset vai lá, vai entrar numa tela para confirmar. Confirmou, o microcontrolador vai dar um reboot. Perfeito? Então assim, tá, galera? É um menu simples? É, mas é só para a gente ter uma base para começar. Não adianta também eu chegar com um menu muito complexo aqui e ficar 3 horas explicando, tá certo? Então vamos lá, então. Começando pela parte da main, tá? Então eu vou primeiro só inicializar tudo aqui. Inicializar o display, timer, GPIOs, parte clock e tudo mais. Depois eu vou inicializar o menu. A gente vai ver o que o menu init faz, tá? Mas eu vou voltar lá para cima, tá? Então eu vou mostrar a main, depois eu vou voltar lá para cima para vocês entenderem um pouco a lógica. E aí eu vou ficar checando ciclicamente, tá? Dando delayzinho aqui. Pelo menu, tá? Eu vou mandar um botão que foi pressionado, quando um botão ser pressionado, para esse menu Process, para ele poder fazer o processamento necessário que lhe é devido, tá? Então, antes do menu Process, eu vou estar verificando se algumas das GPIOs foram pressionadas, tá? Então, esse btn preset recebe esse numerate do botão que foi pressionado e ele manda para o menu, tá? Daí eu tenho esse loop infinito aqui para poder aguardar o usuário soltar o botão e evitar acionamentos contínuos, tá? Esse aqui é um debouncer bem cru, tá? É um debouncer super cru, mas ele funciona, tá? É só para a gente poder ver isso aqui funcionando. De dar interrupção, FreeRTOS vai poder dar para a gente ferramentas mais eficazes para o tratamento desse tipo de menu, perfeito? Então vamos subir lá, porque tem coisas bem interessantes aqui. Parte da LCD, tá, gente? Depois conferem lá a parte da LCD, biblioteca da LCD, para vocês entenderem certinho do que se trata tudo isso aqui. Uma parte auxiliar, né, para ligar a LED 1, ligar a LED 2, toda a parte apenas de acionamento de GPIO. E aí chegamos então nas diretivas do nosso menu, tá? Então eu criei 3 macros, na verdade, tá? Não eram numerates, eram macros para o botão. Então tem o botão none, 0, botão enter e botão select, tá? Só para poder ficar bonito ali no programa, não ficar colocando valores literais, certo? Então, bom, a gente tem o menu screen E, que é o enumerate para indicar para a máquina de estado qual menu que está ativo atualmente, tá? Então pode ser o menu principal, o main, config, info e reset. E aí temos agora uma estrutura menu underline T. Então o que essa estrutura vai conter? Que inclusive está sendo instanciada logo em sequência. Ela vai ter a minha tela atual, tá certo? O index selecionado, né? Porque eu vou ter uma setinha que vai indicar qual o menu que está selecionado naquele momento. Então, para tal, eu preciso saber dessa informação. Então, tem um index que fica armazenado dentro deste menu. E aí eu tenho um booleano para poder fazer o seguinte, forçar um refresh no meu menu, tá? Então, quando eu mudar de menu, for para outra tela, eu vou sempre setar o refresh para 1. Porque o que eu não quero, uma coisa que eu não quero, é ficar dando refresh no LCD constantemente. Porque isso vai gerar para mim muitos artefatos, vai ficar aparecendo ali piscando. Então é o que eu não quero. Eu quero uma operação um pouco mais lisa. É lógico, do jeito que tá aqui, a gente vê ele piscando. Só que tem formas de você fazer mais eficiente e tudo mais, tá? Só tô dando algumas ideias para você quando fazer seu menu, que tem como você melhorar o que está sendo feito aqui, tá? Como eu comentei, o que temos aqui é um start, é um inicial para você. Beleza? E lembrando, se você quiser pegar a biblioteca aqui, você pode ficar à vontade, tá? Você pode ficar à vontade, pode utilizar aí. Não tem problema não, tá aberto. Tem o código no Git que você pode pegar aqui embaixo, pode ficar à vontade. Depois temos uma estrutura que tem o config. Então, dentro da tela da configuração, eu estou armazenando as informações dela naquele momento, tá? Como eu comentei, então tenho 2 booleanos, LED 1 e LED 2, se eles estão ligados ou não. Dentro da estrutura info, então, eu tenho esse contador, tá? Que ele vai sendo incrementado internamente aqui no menu mesmo, tá? Aqui eu não tenho informação do microcontrolador, porque ela está hard-coded, tá? Ela não está armazenada no menu, tá? Então, fica uma dica aqui, tá? Para cada tela que você ter, cria uma estrutura interna à estrutura de menu, para você poder ir armazenando as informações que você precisar, tá? Armazena o que você precisa. Se você não precisa, né? Segue o jogo. Então, as rotinas do menu. Então, bom, temos aqui, então, o menu Screen Main, tá? Então, isso aqui é a função para tratar quando eu estiver na tela principal. Então, eu tenho um header, tá? Que é o main menu, certo? Esse aqui é a minha string, para imprimir na parte superior, main menu. Então, né, gente, estou usando o display 4x20, né? 4 linhas por 20 colunas. Então, a primeira linha, ela é sempre dedicada ao cabeçalho, tá? Para indicar o menu que tá. E eu tenho 3 para poder colocar as opções.
tá certo? Você pode também implementar uma lógica para quando você tiver vários itens, tá? Rolar como se fosse uma lista. Foi algo que eu fiz no curso de FreeRTOS, tá? No curso de FreeRTOS, eu trabalhei com essa questão de menu lá no projeto final e eu tinha uma limitação no meu display gráfico, né? Não tinha como colocar muito texto. Então, vários itens, eles ficam perdidos, entre aspas, né? Então, mostra como uma lista. Então, ele faz toda essa lógica de fazer a rolagem entre os elementos quando a gente tem mais de 3, né? Que era o limite que cabia no display. Aproveitando que a gente fez esse gancho pro curso, vamos fazer aqui a nossa pausa para o café. Ih, rapaz, o café esfriou um pouco. Nossa senhora. Nossa, café frio é ruim. Misericórdia. Café ruim é triste. Mas uma outra coisa triste é saber que você não tá lá nos cursos de STM32 ou FreeRTOS. São cursos muito legais que eu tenho certeza. Se você não tá lá, você vai gostar do curso. Os cursos são muito bem avaliados lá na Udemy e também no Hotmart. O feedback está sendo muito positivo. O pessoal está gostando bastante. Eu trago vários detalhes ali que poucos abordam. A parte do FreeRTOS, galera, eu até soltei recentemente a aula gratuita do curso, uma aula gratuita dos dois cursos, né, do STM32 e do FreeRTOS. Galera, eu abordo como você implementa o FreeRTOS na unha, sem utilizar o CMSIS lá, com o IDE. Gente, pouca gente trata disso, porque é um pouco complicado, é um pouco difícil. E eu optei por tratar, porque o que eu quero? Eu quero que você, que é um desenvolvedor, que é um projetista e um engenheiro, que você seja profissional. Você vai tratar seus programas de maneira profissional, desenvolver códigos assim, produtos incríveis. Mas para isso é necessário que você tenha um conhecimento. E esse conhecimento precisa ter alguém para poder passar para você. Então eu tô aqui passando para você vários conhecimentos, né, nos cursos, toda a parte ali, tanto técnica para você entender o que é, mas tanto a parte de aplicação, né? Tanto que ambos os cursos eu abordo um projeto final, tá? Como eu comentei no do FreeRTOS, no projeto final a gente trata de um display. A gente faz um sistema de controle de acesso ali, um controle de acesso simplificado, mas é um controle de acesso. E a gente tem um menu ali através de um display, tá? Um menu utilizável, funcional e que é bem simples de utilizar. E nesse projeto final, utilizando com maestria o FreeRTOS, utilizando com sabedoria os recursos que ele nos fornece, tá? Então é aquilo, não é só você conhecer o FreeRTOS, não é você só saber o que é teste, o que é um semáforo, é você saber aplicar. Isso é difícil, tá? Não é fácil, é algo que você precisa de experiência e alguém para poder te ensinar como utilizar. Perfeito? Então foi o seguinte, aqui embaixo na descrição, tá? Vai ter um link que vai levar lá você para poder adquirir o curso, tá? O curso tem um descontão especial, tá? Você que é inscrito aqui, você vai pagar bem barato no curso, tá? Você vai pagar ali 30, 40, 50 reais, é um valor muito barato pela qualidade do curso. Então dá uma conferidinha lá, depois dá o seu feedback, ou comenta aqui também se você está inscrito nos cursos e dê a sua opinião para que as outras pessoas possam também poder ter um feedback aí direto no YouTube. Beleza? Bom, vamos voltar aqui para a gente poder também não enrolar demais aqui, perfeito? Bom, galera, então a gente tem esse menu. Os outros menus seguem algo bem parecido com isso aqui, tá? A lógica é bem parecida. Primeiro, então, vou verificar o botão que foi pressionado, ok? Se nenhum botão foi pressionado, o que eu faço? Eu dou um retorno caso o refresh forçado não esteja habilitado, tá? Então eu vou retornar, tá? Vou cancelar porque eu não quero ficar apagando e mexendo no meu display, tá? Se não mudou nada no display, não tem por que eu mandar nada para ele, perfeito? E aí eu seto essa force refresh, tá? Para falso, então eu reseto ela para poder depois não entrar alguma espécie de loop. Se o meu botão for Enter, então eu vou verificar qual que é o meu index, tá? Qual o index do menu que está selecionado, para saber qual que é a opção que eu selecionei. Se for para ir para o menu de configuração, para o menu de informação ou de reset, certo? Então aí eu vou alterar o meu screen, tá? Vou colocar o index para 0, tá? Eu vou resetar o index e vou colocar o be refresh para true, para poder forçar o meu display. E aí depois eu dou um clear no display, tá? Eu limpo ele antes de ir para o próximo menu. Se for select, eu apenas incremento esse index, tá? Que vai até 2, perfeito? Vai 0, 1 ou 2, tá? Passou do 2, ele volta para a opção inicial, tá? Então ele fica fazendo esse ciclo, né? Chegou na última, ele volta para o começo. Bom, então o que eu faço? Tá? Então primeiro eu vou dar um clear no meu cabeçalho para poder imprimir o meu header, né? Que seria o meu cabeçalho. E aí eu vou fazer essa iteração para poder imprimir todas as opções, tá certo? E aí, lá na minha opção que está já selecionado, meu 8 index, tá? Se ele for o valor do i, então quer dizer que eu vou imprimir o item selecionado.
Então, eu vou colocar esse símbolo de maior e maior que para poder indicar qual opção que foi selecionada. Perfeito? Podia criar uma setinha, pode usar um outro elemento, aí fica a seu critério o símbolo que você quer utilizar, certo? E aí eu só vou imprimir na string, tá? Gente, bem simples, né? Bem simples. Bom, para os outros menus, então Screen Config, eu tenho então o meu header escrito Configuration, tá certo? As opções eu tenho o LED 1 e o LED 2. E uma opção de Return para poder voltar ao menu anterior. Aí, parte de botão Pressed, gente, é praticamente a mesma coisa. Parte do Be Refresh, a parte aqui também do Index, funciona igual. Só muda aqui dentro do Enter, tá? Porque o que acontece? Quando eu pressionar o meu Enter, tiver na opção 0, quer dizer que eu quero mudar o status do LED 1. Então, se o LED 1 eu vou alterar ele, tá? Vou inverter ele. Se ele estiver ligado, eu vou desligar. Se ele estiver desligado, eu vou ligar, tá? Uma outra forma de você fazer isso é chamada por função, tá? Ah, pressionou para mudar o LED 1. Você pode chamar uma função, criar um callback. E aí tem formas mais elegantes de fazer isso daqui. Perfeito? Se você for criar um menu como uma biblioteca, é legal você trabalhar com callbacks, tá? Você trabalhar com funções que vão, ou callbacks, ou alguma função que vai indicar qual menu que foi selecionado e qual ação que a aplicação deve tomar, perfeito? Mas como estamos aqui em apenas um arquivo, não tem por que ficar fazendo esse tipo de manobra de programação, tá? Se for separado, tá? Você criar uma biblioteca lá, menu.c e menu.h, não biblioteca, né? Criar arquivos separados, é interessante trabalhar com callbacks, tá? Para o LED 2, tá a mesma coisa, né? Se tiver selecionado o index 1, significa LED 2, então eu vou alterar o estado do LED 2, perfeito? Aí se for a opção de return, eu vou voltar para o menu principal. Ótimo? Ótimo, tá? Faça parte do cabeçalho, então eu limpo o cabeçalho, imprimo ele de novo. Bom, aqui vocês estão vendo, eu estou imprimindo a indicação de opção selecionada, tá? Normal. Mas tem mais alguma coisa que eu tenho que gerar, que é o on ou off, porque eu tenho que indicar o status do LED, se ele está ligado ou desligado. E como é que eu faço? Simples. Se o meu index for 0, então eu vou colocar lá no final da linha um on ou off de acordo com o estado do LED 1. E por LED 2 a mesma coisa quando o i for igual a 1, certo? Então assim, gente, não tem muito segredo isso aqui não, tá? É só imprimir display e utilizar a lógica para trabalhar de forma adequada, tá? Lembrando, né, tem outras formas de trabalhar com menu. Você pode criar um menu de forma programática, né? Você cria uma biblioteca toda flexível e aí você cria através de estruturas as configurações, os menus, os links. Tem formas bem legais de criar menu, tá? Só que são formas mais complicadas, tá? Eu pretendo um dia desenvolver uma biblioteca de menu para poder facilitar a vida aí de você, engenheiro, tá? Mas vai ficar para um segundo momento. Tá certo? Parte de informação, isso aqui é bem mais simples, tá? Porque a gente tem só um information, vai mostrar no controlador, contador e o return, tá? Aqui a opção é sempre a 2, tá? A opção return não tem como mudar, então o select fica inútil aqui. Tanto que, ó, o select não faz nada, só segue o jogo. Mesma coisa da parte de refresh. E aí, quando eu dou enter, volto pro menu anterior, certo? E aí aqui eu vou fazer a impressão dos elementos, né? O meu header, meu cabeçalho. A opção selecionada, que vai ser do LCD, sempre. E aí eu vou imprimir FR2433, tá? Quando o meu index for igual a 0, aqui dentro dessa iteração. E se for o 1, então quer dizer que é a opção referente ao contador. Só vou dar um sprint F, tá? Nesse menu .if.cnt, tá? Aquele incrementado dentro de uma interrupção, a gente já vai ver ela. Então, aí ele vai jogar lá esse string pos lá pro final da linha, né? Porque eu só tô fazendo uma continha para imprimir no final da linha, perfeito? Para poder ficar certinho ali, tudo numa tabulação bonita e não ficar esquisito, certo? Screen reset. Então é muito simples, eu só pergunto se o usuário vai querer confirmar. Então o meu header é confirme. E aí eu tenho os itens sim ou não, tá? Se eu tiver na opção de sim e apertar o enter, eu vou mostrar a mensagem resetting, tá? Para indicar para o usuário que vai ser resetado, dou um delay de 5 segundos. E aí eu utilizo o próprio watchdog para gerar o reset, tá? Eu habilito o watchdog e deixo ele simplesmente restaurar o software. Ou eu volto para o menu principal, certo? Aí clico em imprime as opções do mesmo jeito e fechou. E aí, galera, a menu process é super simples, tá? É só um switch case que vai verificar qual que é o menu que está selecionado, qual é o screen, e aí ele vai selecionar de acordo com o switch, tá? E vai lá, menu screen main, menu screen config, menu screen ifo e menu screen reset.
e acabou, gente. É parte do menu. Gente, assim, o menu não é tão complicado de fazer. Quando a gente vai... Eu posso falar a verdade? Sabe o que é mais complicado do menu? É você planejar ele. Você ir lá, pegar, escrever o programa não é tão complicado. Mas você planejar o menu é complicado, tá? Isso aqui é um menu simples ainda. É um menu com 4 telinhas, liga, desliga LED. É simples de mexer. Agora um menu com configurações complexas, toda uma tela, enfim, aí o negócio é bem mais complicado, tá? Esse planejamento de menu não é algo simples. É bem complexo, dependendo do que você precisa fazer. E aí, bom, agora tinha o menu init, né, que seria a primeira que eu devia falar, mas vocês entenderam por que eu deixei ela pro final. Ela basicamente, tá, gente, vai só inicializar o menu, vai falar que a tela inicial é a tela main, que o index vai começar em 0, e ele vai mostrar menu FR de 433 e colocar aqui o nosso Ouroboros Embedded Education, tá? Então vai ficar ali por uns 3 segundos. E vou forçar o refresh para true, para quando ele entrar, sair do menu init e entrar no menu process, ele já exibir, então, o menu principal, né? A parte principal do nosso menu. E aí a gente tem, então, essa interrupção que acontece a cada 1 milissegundo, tá? E toda vez que der o nosso 1 segundo, né? Desse chegar ao sec1 e 1000, eu vou incrementar o contador, tá? E aí acontece o seguinte. Se o menu tiver no screen info, eu tenho que forçar uma atualização. Porque senão, meu menu de informação, ele não vai atualizar o contador. Ele vai atualizar o contador só quando eu entrar no menu. Entenderam? Tem que ter uns negócios assim. E veja, eu não estou atualizando o menu de forma forçada. Eu só falo, menu você tem que atualizar. E o menu, tá bom. Quando chegar o momento de processamento, eu vou atualizar. Então, porque isso aqui é uma interrupção, tá, galera? Isso aqui é interrupção. Eu não posso ficar trabalhando com display dentro de interrupção, porque é lento, perfeito? Então, bom. Gente, é isso. Já varremos o programa aqui, tá? É alguns minutinhos aí que eu tive que tomar, porque, bom, o que você quer ver aqui é como criar um menu, tá? Se eu só mostrar o menu funcionando, você compra um produto aí e fica olhando o menu funcionando. Você quer entender como fazer o seu. Feito o seu, gente, tá? O código já tá até gravado aqui, inclusive. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá para a bancada para a gente ver ele funcionando. Olha só, eu tô com ele aqui. Tirar aqui do foco da luz. Deixa eu só desviar a luz um pouquinho aqui. Isso, perfeito, tá? Eu vou dar um reset na minha placa, tá? A minha placa tá aqui. Apertar o botão de reset. A gente vai ver ele inicializando. Pressionei. Menu. Isso. Ficou muito rápido as boas-vindas, né? De novo, só para vocês poderem ver. Main menu, Ouroboros Embedded Education. Beleza, galera. Vamos lá. Meu botão de Enter é esse primeiro botão aqui. Esse segundo botão é o botão de Select, tá, gente? Então, assim, gente, eu nem vou trabalhar em esquemático, como é que tá as ligações, porque isso aqui tá simples, tá? Não tem segredo, é ligação de display, que a gente já viu em vídeos passados, e aqui ligação de botão que dispensa comentários, né? Bom, vamos lá. Então, eu tenho o meu main menu. Então, pressionando aqui, ó, ele vai selecionar a opção. Vai mostrar qual que é o index que está selecionado, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro no menu de configuração. Perfeito. Então, LED 1, LED 2 e Return. Deixa eu trazer a placa mais para cá. Meus LEDs eles estão bem aqui, ó. Aqui eu tenho o LED 1 e o LED 2, tá? Vamos então ligar o LED 1. Veja que ele acendeu, tá? Então, ele já mostrou o status aqui, ó, on. E aí eu vou também ligar o LED 2, tá? Eu já mostrou o status online, tá? Eu vou desligar o LED 1, deixar ele desligado. E o LED 2 eu vou deixar ele ligado, tá? Então, vê, ó, vou sair do menu, tá? Vou entrar de novo nas configurações. Veja que o status se manteve, tá? Porque eu estou armazenando naquela variável menu. Perfeito? Lógico, você pode fazer também de um sistema legal, profissional, um produto. Você pode guardar as informações de configuração na memória flash ou na memória EEPROM do seu microcontrolador. E depois, sempre que o programa ligar, você carregar dentro da variável do menu. Ou você pode criar uma estrutura separada. Aí vai depender de como é que é a organização do seu programa, tá? Vamos lá, informação. Vamos lá. Isso, olha só. Bom, a gente tem esse efeito de refresh aqui, tá? A olho nu, ele é menos aparente, tá? A câmera deixa ele mais aparente, tá certo? Então, bom, a gente tem aqui o menu FR de 433 e o contador. Veja que o contador está justificado certinho à direita, tá? Eu vou dar um reset nele, tá? Já vamos entrar aqui, ó, Information. Ó, tá vendo que ele está justificado certinho à direita do display? Perfeito, né? Então ficou bem bacana, né, gente? Vocês têm que concordar. Aí aqui dentro desse menu de informação, gente, o que acontece, ó? Eu aperto o botão de Select, ele não muda porque a única opção aqui é o Return. Não tem o que eu fazer selecionando o menu e o contador. Não vai fazer nada. Então eu vou voltar agora para o nosso menu principal. Perfeito. Agora, por fim, a gente tem o Reset. Tá. Vou vir aqui no Reset. Você quer resetar? Não, não quero. Então a gente volta para o menu principal.
tá? Reset. Só a mesma coisa, tá, gente? Ó, algo que você pode fazer também, uma sugestão, é você guardar a posição desse index anterior, tá? O index do menu principal, para sempre que você for voltar para o menu principal, você voltar onde estava antes. Seria algo bem interessante de ter implementado aqui, né? Então vamos lá, eu quero dar um reset, vou vir aqui, Enter, vamos resetar? Vamos. Então ele deu a mensagem reset e pronto, meu microcontrolador restaurou. Então assim, galera, é simples, tá, gente? Não tem segredos daqui. É que lógico, depende muito da complexidade do menu que você quer implementar. Você pode implementar menus mais simples, menus mais complexos, vai depender muito do que você precisa e também do display que você está utilizando, tá? Aqui eu tô com um display LCD 20x4, tá? Ele é simples de trabalhar. Mas você pode trabalhar com display gráfico, vai te permitir, por exemplo, colocar figuras, colocar fontes diferentes, tamanhos, né? Por exemplo, você quer deixar o header maior, né? Então, assim, você tem opções aí junto com, bom, com o que você precisa aí, tá? Então, é o seguinte, tá? O editor vai colocar um trechinho aqui, tá? Mostrando um pouco do exemplo que a gente fez lá no curso de FRTOS. Eu utilizei um display gráfico daquele pequenininho, sabe? Aquele displayzinho OLED que o pessoal gosta de usar bastante. Sabe aquele displayzinho? Então, usei um displayzinho daquele para fazer o menu do nosso controle de acesso, tá? Foi nesse mesmo estilo aqui. Só que como ele era gráfico, eu consegui fazer algo um pouquinho mais bonitinho, tá? Mais palatável, digamos assim, né? Então disso, né? Dá uma olhadinha no trecho aí, né? Vai mostrar para você o menu funcionando, para você ver como ficou interessante. Nessa mesma lógica de 2 botões. Então, Select e um Enter, tá certo? Bom, deste vídeo é isso. E a gente viu muito aqui nesse vídeo o uso do switch case, tá? É muito comum a gente ficar em dúvida se eu uso o switch case ou se eu uso o if else. É difícil a gente determinar qual que a gente utiliza, switch case ou if else. Porque eles têm diferença, não tem? Se existe, é porque eles não são a mesma coisa. Ou são? Ficou com dúvida? Bom, eu também fiquei com dúvida e eu também vou lá nesse vídeo depois, porque eu quero saber qual que é a diferença entre o if else e o switch case. Para você saber isso, é só clicar bem no quadro, aparecendo, deixa eu ver, bem aqui do lado vai aparecer um quadrinho e vai te levar para o vídeo de diferença entre o if else e o switch case. Beleza? Vai lá que eu também vou assistir com você e diz então, lhe desejo um fortíssimo abraço.